O que você faria se o seu salário fosse diminuído em mais de 50%, ou até mesmo quase totalmente cortado de uma hora para outra? Foi o que aconteceu com os aposentados da Eletrobras em 2020. De um dia para o outro, eles descobriram que a estabilidade conquistada tinha prazo de validade. Antes de 2020, viviam suas vidas em paz, desfrutando do que conquistaram em décadas de trabalho duro e dedicação. Mas essa paz foi arrancada de forma brutal. Em um instante, o que era segurança virou incerteza. E muitos só perceberam quando o dinheiro simplesmente parou de cair na conta. O que aconteceu com o fundo que sustentava esses trabalhadores? Por que uma decisão tomada longe dos olhos do público fez com que aposentados passassem a viver com menos de um salário mínimo? E mais, como uma promessa feita décadas atrás se transformou em um dos episódios mais dolorosos e frustrantes da vida dessas pessoas? Antes de entender o colapso, é preciso voltar no tempo, até o momento em que tudo começou. Antes de entender o que está acontecendo hoje, é preciso voltar quase 20 anos no tempo, ao início de uma história que começou com uma promessa. 2 décadas antes, a Eletrobras tinha seu próprio fundo de previdência, a Eletros. Era uma espécie de aposentadoria complementar para quem dedicava a vida à estatal. Na época, existiam 2 tipos de plano. Um deles, o chamado BD, benefício definido, garantia ao funcionário um valor fixo na aposentadoria, calculado com base no salário e no tempo de serviço. O outro, o CD, contribuição definida, funcionava como uma poupança. O valor final dependia dos rendimentos dos investimentos ao longo dos anos. Em resumo, o BD era uma promessa de estabilidade. A empresa assumia o risco. Já o CD era uma aposta no mercado. O risco era do trabalhador. Em 2005, a Eletrobras decidiu mudar as regras, criou o novo plano CD e disse que ele seria mais sustentável para o futuro da empresa, mas garantiu aos antigos funcionários que permaneceram no BD que nada mudaria. A estatal continuaria responsável por cobrir qualquer perda no fundo. Essa garantia ficou escrita no regulamento da Eletros, no artigo 61, e ficou conhecida entre os aposentados como o compromisso especial. Durante anos, tudo parecia sob controle. Até que, em 2017, veio a virada. A Previc, órgão que fiscaliza fundos de pensão, decidiu que essa cláusula era ilegal. A justificativa: desde 1998, a lei proíbe estatais de bancarem sozinhas os prejuízos de seus fundos. Ou seja, o que por mais de uma década foi uma promessa, de repente virou uma proibição. No ano seguinte, em 2018, foi assinado um termo de ajustamento de conduta, o TAC, entre a Eletros, a Eletrobras e a própria Previc. O documento determinava que os prejuízos do plano seriam divididos entre empresa e aposentados. Na prática, a conta, antes paga pela Eletrobras, agora passaria a ser descontada diretamente dos contra-cheques dos aposentados. Do ponto de vista jurídico, era o cumprimento da lei. Mas, para quem dependia daquela renda, era o início de um pesadelo. Em 2020, uma consultoria independente, a Willis Towers Watson, confirmou o tamanho do desequilíbrio. Segundo o relatório, incríveis 93% do déficit do fundo recairia sobre os aposentados e apenas 6,8% sobre os funcionários ainda ativos. Os pagamentos seriam feitos por até 14 anos, corrigidos pela inflação e acrescidos de juros. O parecer foi aprovado e validado pela Previc.
Poucos meses depois, a Eletros começou a aplicar os chamados descontos extraordinários nas aposentadorias, e os boletins internos informavam que os abatimentos seriam necessários para garantir o equilíbrio do plano. Mas, na prática, o que isso realmente significava eram contra-cheques pela metade, ou até menos que isso. Na época, a Associação dos Aposentados, a APEL, reagiu e entrou na justiça. Em comunicado, a diretoria dizia: "Nosso objetivo é assegurar o direito previsto no regulamento e impedir que a Eletros e a Eletrobras imponham aos assistidos o pagamento dos déficits." Mesmo assim, os descontos começaram em abril de 2020. E o que era para ser uma solução temporária virou um drama que se estende até hoje, com aposentados vendo a renda despencar, planos de saúde ameaçados, sem perspectiva ou esperança de um parecer favorável. Mas afinal, o que realmente aconteceu com essas pessoas? E como uma mudança técnica se transformou num colapso humano? Durante meses eu ouvi histórias como essa. Nomes diferentes, vidas diferentes, mas o mesmo padrão. Foi assim com a Ana Castro, aposentada da Eletrobras. Hoje eu vim até Niterói para me encontrar com ela e ouvir essa história de perto.